Partimos agora para a análise aos temas que fazem a atualidade, hoje com a presença de António Capucho, autarca municipal independente. António Capucho, muito obrigada por estar aqui nesta edição das 12. Muito gosto. Vamos começar com este plano de estabilidade que foi apresentado. Gostava de lhe perguntar, de uma forma global, como vê esta estratégia de reversão da austeridade, se é que acha que há uma reversão da austeridade? Bem, eu não diria que é um conto para crianças, parafraseando o Primeiro-Ministro, mas que é um mero exercício académico, ou seja, havendo eleições em outubro e sem percebermos muito bem os fundamentos desse programa, porque para já ainda não foi aprovado em Conselho de Ministros, acho que estão à espera de contributos que não vão ter, mas não é essa a questão, é que de manhã não tinha dado entrada na Assembleia da República. Mas enfim, pelos números que conhecemos, é fácil numa folha de papel fazer esse exercício e dizer que vamos progressivamente atenuar a austeridade até 2019. Há, no entanto, ali alguns aspectos que desde logo saltam à nossa crítica, à nossa atenção, por serem de uma violência atroz. Primeiro, os 600 milhões de cortes nas pensões, que de facto, muito duvidosamente, passará no Tribunal Constitucional, e aí está, é um exercício que se diz, são 600 milhões, mas porquê? E com que fundamento, e com que estudos, não sabemos absolutamente nada. A justificação, ainda agora no debate quinzenal, pelo menos pelo chefe da bancada parlamentar, acaba por ser de que são 600 milhões para depois se conseguir a sustentabilidade do todo. Bom, mas eu também não percebo como é que se pretende essa sustentabilidade se ao mesmo tempo se fala, eu não sei se o programa concretiza isso, a descida da contribuição dos patrões para a Segurança Social, para descer os custos do trabalho. A partida está fora. Bom, mas é que o Primeiro-Ministro volta a insistir nisso cada vez que fala no exterior, cada vez que faz propaganda eleitoral e cada vez que se desloca, e toda a gente sabe que o FMI já deu a entender que isso era como contrapartida aumento de impostos, impostos sobre o consumo e julgo sobre o gás natural. Portanto, teria mais uma carga sobre os contribuintes. De resto, repondo progressivamente cortes do antecedente. Alguns não se percebe como é que pode demorar tanto tempo a repor, como por exemplo na função pública, que só em 2019 teriam o seu vencimento reposto por inteiro, na justa medida em que sabemos que o acordo no Tribunal Constitucional de um antecedente não aceita essa situação. Aceitou extraordinariamente o corte naquele ano, tendo em conta que estávamos sob intervenção. Neste momento já não estamos, supostamente a Troika foi-se embora. Mas se tivesse de caracterizar, ainda olhando de uma perspectiva mais global, sem aterrarmos já em algumas daquelas que podem ser as medidas e que já vamos aqui analisá-las, porque tivemos aqui uma dualidade de critérios neste debate. Há aqueles que apontam este plano de estabilidade como se fosse austeritário, uma continuação da austeridade, e outros como eleitoralista. Os dois não parecem conjugar muito bem. É as duas coisas. É a manutenção da austeridade, embora tenha que se reconhecer honestamente que é a progressiva diminuição, ou a promessa de progressiva diminuição de alguns cortes austeritários que vêm do antecedente. Mas ser eleitoralista seria dizer que se iria acabar com os cortes de uma forma radical. O Primeiro-Ministro neste momento não pode dizer isso, porque isso não seria eleitoralista, isso seria de tal maneira incrédulo, seria de tal maneira escandaloso, tendo em conta o percurso do Governo até agora. Bom, mas isso é o que diz António Costa, que se chegasse a Governo conseguiria, de certa forma, repor todos os cortes e os salários e as pensões de uma vez só. Pois, ele disse isso, mas também disse que iria apresentar na próxima semana, e isso é, vamos aguardar com toda a expectativa, o quadro macroeconómico, com base no qual o Partido Socialista apresentará as suas propostas. O Primeiro-Ministro aí foi inteligente hoje ao dizer, bom, mas ele entretanto já disse que acabava com isto e com aquilo, e isso representa não sei quantos milhões. Está dito. De qualquer maneira, está dito. De qualquer maneira, temos que aguardar que o Partido Socialista, não por junho, parece que é quando apresenta o conjunto das propostas, mas este quadro macroeconómico será decisivo para percebermos da credibilidade que pode ter António Costa ao apresentar a sua alternativa não austeritária a estes números que o Primeiro-Ministro apresenta. Então devo depreender que o facto de o Primeiro-Ministro vir dizer que não vai conseguir repor todos os salários da função pública de uma só vez é o mais realista possível. E não só é realista, como lhe convém em termos eleitoralistas, porque, insisto nesse aspecto, se ele dissesse, bom, agora se for reeleito, se constituir uma maioria sozinho ou com o CDS, iria acabar com toda a austeridade, com todos os cortes que no antecedente apliquei, ninguém acreditaria, porque hoje em dia nós somos confrontados com slides que estão, aliás, no YouTube, daquilo que ele disse antes de ser eleito, daquilo que ele disse e fez depois de ser eleito. Na altura podia ter a desculpa que abriu os armários e encontrou os esqueletos, não sabia qual era a situação, mas agora ele sabe qual é a situação e é ele que está à frente do Governo. A própria Ministra das Finanças já veio dizer que a dívida não aumentou, a dívida apareceu.
Também é uma maneira simpática para os seus interesses de dizer que não conseguiu, quer dizer, que os seus objetivos, os objetivos do governo, aí e no déficit e noutros lados, não foram atingidos, apesar da política de austeridade que este governo nos impôs. O governo parte de um pressuposto para fazer este plano de estabilidade, dizendo que os sacrifícios, se foram de certa forma divididos por todos, agora também têm de ser retirados a todos. Parece-lhe que há um equilíbrio nesta retirada da austeridade, a par e passo, ano após ano? Parece-lhe que todos os setores são abrangidos, empresas, famílias, de igual forma? Não. Não, porque de facto parece que, seja a função pública, sejam os pensionistas, são enteados. Os outros têm, apesar de tudo, alívios mais significativos se isto for verdade, se isto for aplicável. Agora, a função pública só recupera o seu poder de compra em 2019, mas ao mesmo tempo não é aumentada há 11 anos ou há 12 anos e não tem qualquer espécie de progressão na carreira. E os pensionistas sabe-se que são prejudicadíssimos de há um tempo a esta parte. Deixe-me perguntar-lhe sobre esta sobretaxa de IRS. Nem esta sobretaxa haveria margem, com os cofres cheios, para usar uma expressão que já foi usada pela Ministra das Finanças, haveria margem para a retirar de uma só vez? Ela e o Governo estão arrependidíssimos dessa frase lhe ter saído, porque evidentemente é uma frase que foi muito antipática para os portugueses, porque no fundo reagem como acaba de insinuar, ou seja, então se tem os cofres cheios, não me diga que está a guardar isso para qualquer eventualidade, porque isso não nos satisfaz. Se tem os cofres feios, alivie desde já o ónus que sobre nós caiu por força das medidas austeritárias que nos foram impostas. A ser verdade, acha que é uma estratégia inteligente guardar esse dinheiro para essa eventualidade que está a falar e que pode aparecer efetivamente a qualquer momento? Eu admito que sim, que pode aparecer, mas há outros valores mais altos que se podem levantar, que é a brutalidade dos impostos e da carga fiscal que caiu sobre os portugueses, que podia, apesar de tudo, ser aliviada. Faça uma reserva menos relevante e alivie rapidamente. Bom, agora já não faz muito sentido dizer isso, porque estamos confrontados com a apresentação do PEC e do suposto programa de reformas, que ainda não sei que reformas é que são, não há reformas nenhumas, aí de facto o Governo encalhou, mas que o Governo tem que apresentar, ou seja, também não se pode criticar o Governo por ter apresentado um projeto. Apresentou, ele pode ser mau, pode não ser tão bom como eu gostaria, mas ele tinha que o apresentar à União Europeia e pronto, e agora o Partido Socialista terá que dizer qual é o programa alternativo que tem. Agora não me venham dizer é que apresentado isto à União Europeia, depois só pode ser alterado com medidas compensatórias de igual montante, porque isso não colhe. Ainda não estamos sobre, enfim, tutela total e absoluta da União Europeia. Sobre a taxa de IRC, sabemos e está confirmado que ela vai estar em 17% em 2019, dos atuais 21%, vai continuar nesta trajetória descendente. Gostava de lhe perguntar se alinha ou não na proposta que os Verdes acabaram de fazer agora, de fazer uma discriminação positiva e ajudar apenas as PME. Eu acho que deve haver uma discriminação positiva. Eu confesso que não conheço a proposta dos Positiva Verdes. para as PME, naturalmente, negativa Claro. para as outras. Agora, não se justifica, do meu ponto de vista, e dou razão a quem apresenta propostas nesse sentido, que sejam beneficiadas empresas de pequena e média dimensão e que têm, de facto, dificuldades, nomeadamente dificuldades grandes de acesso ao crédito, de empresas altamente rentáveis e que obtêm o crédito sem qualquer dificuldade. Admito perfeitamente que possa ser feita uma discriminação positiva em relação às pequenas e médias. Mas depois isso também não significa grande coisa para os cofres do Estado. Estamos a falar de um tecido empresarial que representa 90%. Há coisas que não é. significam muito para os cofres do Estado, mas que são extremamente importantes em termos emblemáticos, em termos políticos, em termos estratégicos. Há algumas medidas que o Governo podia tomar, nomeadamente que têm a ver com o fenómeno dos bois, que pode não significar uma fortuna para os cofres de Estado, mas moralizaria certamente a situação escandalosa que hoje vivemos. Que situação escandalosa é essa que ainda assiste? É que nunca assisti, nestes 40 anos de democracia, uma invasão tão brutal dos amigos, dos filiados no partido, vindos das juventudes dos partidos que estão no poder. Mas está a falar de um só partido? Não, estou a falar dos dois. Não, está a falar de tudo. O CDS não se deixa a perder nesta situação, ao que se julga. Sobre os cortes nos funcionários públicos que me estava a falar, de certa forma os funcionários públicos têm motivo para estar zangados com este governo. Estamos a falar efetivamente de aumentos que não acontecem há 11 anos, mas de austeridade há 8. Não, e mais do que isso, e não progressão na carreira. Portanto, não é apenas o problema dos funcionários públicos serem discriminados negativamente em relação a um conjunto de trabalhadores, terem uma situação absolutamente insustentável, mas é o facto de não terem progressão na carreira, portanto não têm nenhuma expectativa, o que quer dizer que aqueles que são melhores
e que podem encontrar solução na privada, acabam por sair e acabam por desertificar e a diminuir a qualidade média dos altos quadros da função pública. Acha que o Governo, de certa forma, apesar de realista, como já aqui admitiu, é também corajoso? É que esta medida pode novamente esbarrar no Tribunal Constitucional, já que o Tribunal Constitucional só autorizava os cortes salariais precisamente até 2015? Mais do que uma questão de coragem, é uma questão de bravata, não é? Porque o Governo aí tem que arriscar, porque se fosse ter medo das consequências do chumbo no Tribunal Constitucional, neste momento teria alguma dificuldade em justificar a sua ação política. E sobre os cortes nas pensões, arrisca. sobre os cortes nas pensões, que me estava a falar há pouco, parece-lhe bem ou não que o PS se senta à mesa das negociações? Pelo menos o Governo acabou de o desafiar. Parece-me que seria útil que os dois maiores partidos, que vão ter que se entender para o bem ou para o mal a seguir às eleições, tudo indica. Não quero ser pessimista, seja em relação a uma maioria que ainda não se sabe se vai, a uma coligação que não se sabe se vai existir e nem sequer se sabe se vai ter maioria. Ou ao Partido Socialista, que também não sabe se vai ter uma maioria, a grande dúvida é se terão qualquer um destes dois grupos a maioria qualificada. E não havendo, eu não vejo como é que pode haver uma governação minimamente consequente sem haver um grande entendimento entre os partidos do arco da governação, ou pelo menos sem os dois partidos do chamado Bloco Central. E, portanto, sempre defendi que os dois se deviam entender, e aí sempre defendi as posições do Presidente da República. Agora, não me venham dizer que isto é viável a 5 meses de eleições legislativas. É perfeitamente utópico. Mas se houver um grande entendimento com os dois partidos, parece-lhe mais viável que o Tribunal Constitucional possa entender melhor esta medida? Claro, claro. Não quer dizer que isso altere os dispositivos constitucionais, mas altera a análise, provavelmente, amacia a análise que o Tribunal Constitucional possa fazer dessa medida. E eu sou o primeiro a dizer que em matéria de segurança social alguma coisa tem que se fazer, porque a insustentabilidade vem aí. Agora, não é aumentando a contribuição dos patrões, diminuindo a contribuição dos patrões para a segurança social, estamos a criar um problema de sustentabilidade. Não me venham dizer que é porque a economia vai crescer que isso se resolve. Claro que não se resolve assim. Sobre a greve na TAP, o que lhe parece? O que lhe parece esta greve de 1 a 10 de maio, pré-aviso entregue, as justificações dos pilotos escolhem ou não? Não, de maneira nenhuma. Eu comecei por dizer há 8 dias que se há uma diferença de interpretação entre aquilo que foi acordado no antecedente, se são pessoas de bem, governo quer crer que é pessoa de bem, sindicato em causa quer crer que é pessoa de bem, cada um nomeia o seu árbitro, e os dois árbitros nomeiam um terceiro árbitro e decidem quem é que tem razão e decidem de uma interpretação. A minha dúvida é se agora é apenas uma dúvida de interpretação ou se agora vem com novidades novas, permita-se a expressão, exigindo 20% no capital, o que parece que não é constitucional, ou pelo menos que não é legal, e aumentos da ordem de 7,5%, que não é compaginável com a situação da TAP. Portanto, eu diria que isto é absolutamente inexplicável, a posição enfim, maximalista, agora não apenas da TAP, mas parece que também da outra empresa associada à TAP, no sentido de fazer uma greve de 10 dias. Mas consegue acreditar, e essa foi a pergunta do Ministro da Economia, exatamente quando foi questionado sobre esta matéria, consegue acreditar que, efetivamente, o Governo teria prometido 10 a 20% da empresa aos pilotos e isso não estava escrito em lado nenhum, neste acordo de dezembro? Como é que é possível o Governo ter prometido isso, a não ser que esteja louco? Ora, eu conheço suficientemente o António Pires de Lima, o Sr. Ministro António Pires de Lima, para saber que ele não ia propor uma coisa que sabia que era absolutamente ilegal, que era impensável ser aceite pelos tribunais, enfim, não. E, aliás, pelos compradores também. Não, sinceramente, eu não acredito que alguma vez alguém, pelo menos alguém ao nível do Ministro da Economia, pudesse ter sugerido ou prometido qualquer coisa de parecida. Qual lhe parece que é a intenção última dos pilotos com esta greve apresentada de uma forma simbólica também, a partir do dia 1 de maio, Dia do Trabalhador? O que é que lhe parece que está por detrás? Realmente os pilotos querem os 10 a 20% da empresa, querem as diuturnidades a que têm direito, dizem, com retroativos, ou querem bloquear a privatização da empresa? Aparentemente, para o observador comum, parece ser essa a segunda hipótese que tem validade, ou seja, que querem arrebentar com aquilo. O que é que podem arrebentar com a privatização, com a qual eu discordo, pelo menos feita nesta altura, acho que devia ser pensada de outra maneira e logo a seguir às eleições. De resto, neste momento tenho as maiores dúvidas que alguém queira aquilo, da forma como está, aquilo, sem desprimor para uma grande empresa, de quem os portugueses guardam
recordações importantes, enfim, faz parte do nosso imaginário. Mas devo depreender das suas palavras que acha que a greve, de certa forma, vai prejudicar a privatização ou não há interessados de todo neste momento na TAP? É porque o Governo quer privatizá-la o mais rápido possível. Pois, mas com a situação que pode decorrer da greve, que é o gestor da TAP, temos que ser realistas e dizer, tal como disse o Presidente da TAP, que os sindicatos querem mais, mas se calhar não vão ter mais porque se calhar não vão ter TAP. Ou seja, a TAP está em risco de desaparecer. Mas pode-se, de certa forma, depois colocar sobre os ombros dos pilotos a responsabilidade de uma TAP acabar por não ter dinheiro ou por ter que vender aviões ou etc., quando também a TAP apresentou prejuízos históricos nestes últimos anos, muito por conta da manutenção da empresa, da VEM, no Brasil? Que há problemas graves com a TAP, ninguém duvida, nomeadamente no Brasil, que a TAP tinha condições para recuperar económica e financeiramente, tinha, e a prova esteve à vista nos anos anteriores. Este ano, por força de uma série de circunstâncias muito desagradáveis, incidentes vários, as coisas pioraram. A privatização, neste momento, está ameaçada porque, com esta greve dos trabalhadores, eu tenho a maior dúvida, dos trabalhadores não, dos pilotos. Precisamente no timing em que se entregam as propostas vinculativas para a compra. As Portanto, coincidências são muito suspeitas, de facto. Agora, o que me admira, como observador, sabendo que não são propriamente loucos nem lunáticos os pilotos, é gente normal, gente inteligente e gente formada e que gosta daquela empresa, que esteja a tirar com a empresa para o precipício. Custa-me acreditar que também seja assim. Por isso, isto para mim, sinceramente, é uma coisa difícil de entender, esta posição maximalista dos pilotos. O António Capucho, não sendo a favor da privatização da empresa, neste momento, eu admito a privatização da empresa, noutros moldes, bem pensada, consensual, mas depois das eleições, não agora. Mas porquê depois das eleições? Porque tem que haver um consenso muito alargado. É de tal maneira complicada a situação que apenas com um consenso também com o Partido Socialista seria possível ou seria desejável a privatização da empresa. Depois tenho dúvidas que alguém queira a empresa também com esta privatização parcial, ou seja, que não tenha a capacidade de gerir livremente a empresa. Não é? Mas acha que há margem para esperar até lá, pondo a hipótese que esta greve avança, que há os 70 milhões de perdas, mais os valores incalculáveis, que são os valores da confiança das pessoas que começam a desmarcar viagens, que optam por outras companhias e ainda a confiança daqueles que querem comprar a TAP. Ouvimos agora o Primeiro-Ministro dizer de uma forma muito assertiva, no debate quinzenal, que se não houver uma privatização e rápida, a empresa está efetivamente em risco. Tem que se vender aviões, têm que ser despedidas pessoas. É isso que queremos para a TAP? Claro que não, mas neste momento, embora eu diga discordo, já lhe disse que estou conformado. Estou conformado com a empresa ser privatizada nos modos em que foi proposto e nos modos em que foi divulgado. Deus queira que haja interessados e que possam ficar com a empresa, porque quanto mais tempo adiarmos esta situação, pior, tendo em conta as vicissitudes resultantes desta atitude dos pilotos. Mas também não deixo de dizer que, se isto persiste, se há uma greve de 10 dias, se a desmarcação de reservas pode atingir prejuízos da ordem dos 60 milhões, podemos cair no abismo e, portanto, a empresa desaparecer. Muito bem. Vamos então terminar a nossa conversa com o relatório preliminar das conclusões da Comissão de Inquérito BES e GES. O que é que fica por explicar? Bom, em primeiro lugar, não posso deixar de salientar um aspecto. A Assembleia da República tem tido uma imagem de há muito tempo muito negativa perante os portugueses, dentro dos órgãos de soberania, a imagem dos órgãos de soberania, por variedíssimas razões. Eu julgo que tem muito a ver com o seu modo de funcionamento e com o excesso do número de deputados, que leva a uma qualidade média do deputado e do funcionamento da Assembleia e do output, digamos assim, da Assembleia muito deficitário. Na verdade, esta comissão de inquérito, porque os partidos escolheram os melhores que tinham nas suas fileiras, que trabalharam seriamente, exaustivamente e produziram um relatório sério, fez subir claramente, penso eu, a qualidade. A qualidade, a imagem junto dos portugueses, o que é muito importante em termos da democracia, em termos, por exemplo, da participação em atos eleitorais. Espero que isto tenha repercussões. E isto vai da direita à esquerda, incluindo o Bloco de Esquerda, e incluindo, evidentemente, o CDS à direita. Segundo ponto, o relatório é ainda um relatório preliminar, eu não o li, são 400 páginas e como tenho mais que fazer e sou preguiçoso, estou à espera do relatório final, que não vai ser muito diferente porque, embora o relator tenha dito e saiba que vai acolher sugestões dos outros partidos, prevalecerá sempre a vontade da maioria.
O essencial que nos apresenta já se sabia. Grandes novidades não há. Há uma coisa extremamente incisiva e muito importante para mim, é que fica claramente demonstrado que os problemas são interiores, à crise de 2008, ou seja, as dificuldades estruturais da gestão da TAP e da política da TAP interna, do BES, são muito interiores a 2008, não há uma novidade. As fortes críticas a Salgado e a toda a administração ficam ali expressas, nomeadamente a crítica à amnésia seletiva de vários intervenientes nos inquéritos. Críticas também ao Banco de Portugal. Ao Banco de Portugal, que não é poupado, e fundamentalmente porque, embora tenha tido um papel importante nos primeiros tempos na solução adotada, devia ter sido mais assertivo com o próprio Salgado naquele período, enfim, antes de as coisas terem completamente estourado. Ou seja, é da opinião que efetivamente o regulador conseguiu, de certa forma, evitar o pior, mas não conseguiu ser um pouco menos prudente. Podia ter evitado mais se tivesse decidido mais cedo e se tivesse, porventura, sido mais assertivo com o próprio Salgado. Porque, obviamente, ele andou a jogar ao gato e ao rato com o Banco de Portugal e o Banco de Portugal, aparentemente, entrou no jogo, ou pelo menos não reagiu com a violência, entre aspas, que devia ter reagido a esse jogo de gato e rato, porque provavelmente percebeu. E, portanto, recomenda que, de futuro, a propósito das divergências de opinião entre os dois reguladores, CMVM e Banco de Portugal, diz que devia ter havido entre os dois uma convergência de esforço, uma coordenação em ordem a articularem melhor a resposta a esta crise e, aliás, propõe, é uma das sugestões que dão, que de futuro não haja uma fusão entre as duas entidades. Eu, por acaso, não enjeito essa hipótese, mas, enfim, não conheço suficientemente a matéria para poder ter uma opinião definitiva, mas sou pelas fusões e esta fusão parecia-me interessante, mas, de qualquer maneira, tem que haver uma fórmula, um processo devidamente estruturado, de maneira a que as duas entidades possam articular-se seriamente em situações similares. Sai ainda um apelo deste relatório preliminar e que é um apelo para o entendimento, para a resolução e da devolução do dinheiro daqueles clientes que compraram papel comercial aos balcões do BES. De uma forma muito enfática, e, aliás, depois daquele documento que nós vimos e que veio a público da CMVM, não sei como é que o novo banco vai deixar de ter que assumir as suas responsabilidades neste domínio. E será que isso vai prejudicar o novo banco ou não? Claro que vai. Ou seja, certamente vai custar dinheiro ao novo banco, vai custar dinheiro direta ou indiretamente, porque vai prejudicar o preço de venda do banco e vai custar dinheiro direta ou indiretamente aos contribuintes. Isso é inevitável. Agora, não há dúvida nenhuma que eles não digam na recomendação que todos devem ser indemnizados de igual forma. Há casos e casos. A recomendação é claramente no sentido de se equacionar uma solução para essas pessoas, seguramente que há algumas que foram completamente enganadas, ingenuamente enganadas, aos balcões do Banco Espírito Santo e que estão numa situação de veras aflitiva. Terminamos com uma pergunta curta relativamente às presidenciais. Além de Mário Soares, também Ramalho Yanes e Jorge Sampaio apoiam agora o catedrático António Sampaio da Nóvoa para futuro Presidente da República. Só falta mesmo António Costa. Pois, mas ele só o pode fazer depois das eleições, presumo eu. Sabe-se que António Costa ou Passos Coelho seriam entalados se aparecessem candidatos antes das eleições. Candidatos com peso. Mas parece-lhe que vai ser o candidato oficial por parte do PS. Depois de frustrada a candidatura daqueles três pesos pesados do Partido Socialista, Guterres, Vitorino e Gama, este poderá ser a solução de recurso a que os socialistas tenham que recorrer, embora não cubra, enfim, todas as áreas que o Partido Socialista gostasse que cobrisse, todas as áreas eleitorais, digamos assim, e até alguns setores do Partido Socialista que não gostam dele. Pedro Passos Coelho tem exatamente o mesmo problema. Se Marcelo, Rui Rio ou até Santana Lopes ou outro com igual peso, embora estes três não tenham o mesmo peso, apresentarem a candidatura antes das eleições legislativas, Pedro Passos Coelho fica entalado e acaba por ter que, provavelmente, apoiá-lo. Aqui fica. Muito obrigada, António Capuz, pelo seu comentário semanal. Encontramos-nos na próxima sexta-feira. Até lá.